Bem, pessoal, mais um Pai Livros convida e hoje nós temos aqui a presença ilustre do Diogo Santana, dono da livraria Córdula, de São João de Birim-Bimbim, como se diz no popular, é São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. E antes que eu passe a palavra para o Diogo, nós temos aqui uma brincadeira, ô Diogo, tipo da Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega lá, né, ela cai do buraco, ela chega lá e acha aquilo tudo estranho, e ela se pergunta, quem é ela? Ela ali, vendo as coisas diferentes e tal, mas e ela também se achando diferente, ela pergunta, quem sou eu? A pergunta é essa, Diogo. Para te iniciar a nossa conversa e quebrar o gelo, fala aqui em poucas palavras, né? Ou como você quiser. Quem é Diogo Santana? Eu acho que eu sou um grande apaixonado pelo livro, pela leitura, por todo esse universo, né, que envolve um bibliófilo, basicamente. Para início de conversa, eu acho que é isso. Legal, legal. Fica à vontade. Aqui, olha só, aqui a voz é do convidado. Nós queremos saber o que você realmente pensa, o que você sente. Entendeu? Então, olha só, Diogo. Eu, como te falei já, eu também sou de. Minha origem também começou ali na Baixada Fluminense, e nós sabemos a dificuldade ali, né, Uhum. de conduzir um negócio como o seu negócio, né, de livraria, e muito, assim, fica muito mais complexo quando vai uma livraria de rua, né, cara? Uhum. Que hoje costuma ser em shopping, né? Aquelas megas livrarias e tal. E você tem uma livraria ali em São João de Meriti. Pô, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, né? Como é que nasceu, a Uhum. tua relação com os livros, né? Como é que até chegar nesse ponto de você se tornar um livreiro? Fala um pouco aí pra gente sobre isso. Então, eu comecei, assim, já trabalhei em outras livrarias, né? Eu comecei trabalhando na Livraria da Travessa, foi ali o meu ponto de partida. E ali, isso em 2011. Eu começando ali, antes disso, trabalhei em sapataria, trabalhei em loja de roupa, carregando peso pra caramba, entendeu? Ralei pra caramba, assim. E aí, já gostava de ler, porque assim, a minha formação, assim, para falar de como eu comecei a trabalhar em livraria, eu preciso também falar um pouquinho de como me tornei leitor, né? E sempre quando me convidam para falar, eu sempre falo de como foi a minha formação como leitor. Eu, por incrível que pareça, eu comecei a ler literatura muito tarde. As minhas primeiras formações na leitura foram, eu sempre digo, foi a Bíblia e a Barça. Porque eu venho de uma família muito religiosa, basicamente protestante, e protestante pentecostal. Eu depois fui para outros segmentos, mas li muito. Então, assim, a minha infância foi lendo a Bíblia, claro, lendo a Bíblia como uma criança leria a Bíblia, de uma forma muito lúdica. Não tinha aquela Bíblia que hoje em dia tem as Bíblias infantis, era uma Bíblia tradicional, mas eu lembro a maneira como eu lia, por exemplo, as batalhas do Antigo Testamento, como, literalmente como o Senhor dos Anéis ali, né? Aquela luta mágica, né? E de um lado tinha a Bíblia e do outro a Barça. Minha mãe tinha uma coleção da Barça e algumas enciclopédias, né? E ali eu comecei a me interessar por outros assuntos, principalmente que vai motivar a minha primeira ideia de profissão. Eu queria ser neurocirurgião, porque eu li a biografia lá do Chagall, que era um neurocirurgião que ganhou o prêmio Nobel e tal. Eu falei, caramba, eu quero fazer isso para minha vida, e enfim. Então eu tinha essas duas relações ali, a Bíblia e a Barça, e depois um primo meu, vendo o meu interesse por esses assuntos muito diversos, né, queria me incentivar a estudar física. Então eu ganhava muito biografias de cientistas, né? Eu lembro que
quando eu tinha 11 anos, eu li a biografia do Heisenberg. Eu fiquei fascinado por aquilo. E qual é o outro lado dessa história? O outro lado dessa história é que eu era uma pessoa muito introspectiva e que não tinha muito contato com as pessoas, literalmente. Eu não tinha muito. Não tinha um traquejo social muito forte. Então, vivia ali no meu mundinho ali, talvez um certo aspecto autista, leve, mas se de um lado eu tinha esse problema de me socializar, do outro eu devorava tudo que eu podia ali em relação à literatura, à leitura, a conhecimento. Isso vai levar posteriormente aos meus interesses depois na filosofia, né, que foi a minha formação. Eu me formei em filosofia e hoje em dia eu entendo que o meu interesse pela filosofia se deve pela essa influência da Barça, né? Essa influência enciclopédica. E eu me especializei em filosofia da religião, que era também essa outra relação, né, principalmente com o cristianismo, mas depois com outras formas de religiosidade do ponto de vista acadêmico. E assim nasceu o meu interesse na leitura. O que vai acontecer? Comecei a trabalhar nesses trabalhos de estoquista, repositor. Os meus primeiros trabalhos foram esses, assim. E aí mandei o currículo para uma livraria, para a Livraria da Travessa, na Ipanema, né? Deixei encantado com aquele mundo, falei, eu quero isso para minha vida, isso aqui é maravilhoso, isso aqui eu preciso disso aqui. Deixei meu currículo, 1 ano depois eles entraram em contato comigo. 1 ano depois. Eu estava trabalhando na Di Santini, numa sapataria. E aí eles entraram em contato comigo e falaram, olha, isso era em dezembro, olha, tem uma vaga de estoquista aqui para a livraria. Você quer? Aliás, de estoquista não, desculpe. Era uma vaga para empacotador de final de ano. Só para o final de ano, é provisório. Você está interessado? Eu falei, olha, o meu problema é que o emprego que eu tenho é fixo. E eu sei que, embora é um lugar que eu queira trabalhar, é um emprego provisório. Aí expliquei a situação para o RH, papo de 30 minutos depois, eles me ligam, olha, apareceu uma vaga fixa aqui para o estoque. Você quer? Falei, quero. Ponto. Ali começou a minha vida como estoquista ainda da Livraria da Travessa de Ipanema. Fiquei 1 ano como estoquista e aprendi muito, assim, tem assim muitas histórias nesse mundo do livro. E 1 ano depois me tornei livreiro, né? Que o grande foco do livreiro é justamente o atendimento e tal. Só que para virar livreiro, eu tive 2 grandes professores, assim, que é o Flamínio Lobo, que até hoje é um grandíssimo amigo, e o Roberto Rosa, ambos livreiros da Travessa na época. O Flamínio já está aposentado e o Roberto hoje em dia é cartunista, né? Ele trabalha com cartoons. E foram eles que me deram uma dica fundamental. Eu falei, cara, você quer ser livreiro? Então leia literatura. Tudo bem que você gosta de filosofia, tudo bem que você gosta de ciências humanas, é bacana, é legal, mas agora você vai precisar ler literatura. Então, que para mim naquele momento era literatura é supérfluo, é uma coisa desnecessária. E ali eles começaram a me apresentar alguns autores que assim até hoje são fundamentais para mim. O Raduan Nazar. Eu ganhei um livro do Paul Nizam, o próprio Flamínio me deu um livro do Paul Nizam. O Paul Nizam foi um amigo do Sartre, que escreveu um romance chamado Arden Arábia, que era um romance de viagem. Mas, assim, é um romance de viagem completamente
fora, eu acho que de qualquer outro romance de viagem que você vai ler na sua vida. É de uma poesia absurda. Paul Nizam depois foi assassinado, morreu jovem, foi assassinado na época. E, assim, um livro absurdo, um livro lindo. E ali comecei a ler alguns autores dentro da literatura, tanto brasileira quanto estrangeira. O Joseph Roth, Joseph Roth tem 2 livros que são, para mim, maravilhosos. O Jó, Romance de um Homem Simples, que é um livro espetacular, e também A Lenda do Santo Beberrão. São os 2 livros do Joseph Roth que são também, mas e todos eles eu recebi nessa época de formação literária, digamos assim, para me tornar livreiro, né? Então comecei ali na Travessa, trabalhei durante 5 anos na Travessa, muita história para contar, conheci muita gente bacana, que até hoje são meus amigos, tanto de livreiros quanto de autores, né? Na época, eu também tinha o desejo de ser autor, então tem alguns livros publicados, livros ruins publicados, que não vale a pena aqui mencionar, mas eu tenho alguns, porque na época eu escrevia, enfim, romance, ensaio, conto, tudo junto. E era um grande problema. E aí eu recebi um conselho do escritor Paulo Scott, Companhia das Letras, autor da Companhia das Letras, premiadíssimo. Ele me deu um baita conselho, falou: cara, você escreve muito bem, mas você tem que definir o seu público, simplesmente. Você está numa miscelânea e o seu público fica confuso sobre, primeiro, para quem você está escrevendo e o que você quer passar, né? Então foi um grande conselho que eu segui. Parei de escrever momentaneamente. Aliás, parei de publicar, né? Momentaneamente. E aí, bom, fiquei durante 5 anos na Livraria da Travessa. Aprendi muito mesmo. Foi uma época de formação, tanto pessoal como leitor de literatura, quanto também de como a livraria funciona no chão, né? O chão da livraria, como é que funciona uma livraria. Depois desses 5 anos, eu fui para a livraria. O que aconteceu? Houve uma queda na venda de livros, né, do mercado, isso é muito recorrente, então acaba tendo, é inevitável demissões em massa, né, no setor. Isso aconteceu, saí da Travessa, e aí eu fui contratado para trabalhar na livraria da UERJ, da livraria da Universidade do Estado do Rio. Só que o perfil é outro, né? O perfil de uma livraria universitária, além de ser livros mais acadêmicos, que eu me senti em casa para trabalhar também, fui aluno da UERJ, inclusive, era uma outra forma de trabalhar, né? E lá na livraria da UERJ eu conheci melhor como é que funciona uma livraria nos seus bastidores. Na Travessa, a minha questão era a venda direta, né? O atendimento, a questão de você se formar leitor para se tornar livreiro. No caso da livraria da UERJ, eu aprendi o bastidor, a emissão de notas fiscais, as questões burocráticas, as questões documentais, toda essa questão que, para mim, como livreiro, é chata, mas eu tive que lidar e tive que aprender a lidar. Então, também foi um outro direcionamento e que foi fundamental para criar a Córdula depois. A Córdula vai nascer por uma outra experiência muito inusitada. Em 2019, pouco antes da pandemia, a gente reuniram o pessoal, falou: olha, gente, as vendas não estão legais, a coisa não está boa,
novamente, um problema no setor livreiro. E eu sugiro, a nossa diretora-geral simplesmente nos deu o conselho: olha, comecem a procurar outra coisa. Ninguém vai demitir ninguém agora, mas vocês estão livres, autorizados a começar a ver outra coisa. Porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Eu falei: o que eu vou fazer da minha vida? E eu, já morador da Baixada Fluminense, eu falei: eu vou criar minha própria livraria. Ainda funcionário da livraria da UERJ. Só que, para criar uma outra livraria, falei: eu não vou simplesmente sair do meu emprego para criar um projeto que eu não sei como é que vai ser, como é que a coisa vai acontecer. Então, eu comecei como participando de feiras itinerantes. Criei a marca Livraria Córdula, sem ter espaço, sem ter livraria de fato, uma livraria física, mas eu pensei: as pessoas precisam acreditar que eu tenho uma livraria antes de ter uma livraria. Por isso que a primeira postagem que eu fiz da Córdula foi aquela música do Toquinho, né, com o Vinícius. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Foi a primeira postagem para mostrar isso. Olha, eu não tenho uma livraria física, mas eu preciso fazer as pessoas acreditarem que existe uma livraria sem ter uma livraria, né? E assim nasceu a Córdula. E aí, o nosso primeiro evento, basicamente, uma barraquinha com os livros. Eu fazia pequenas compras com as editoras, pelo CPF mesmo, compra para revenda. E o nosso primeiro evento foi o Flidan, aqui em São João de Meriti, em novembro, no mês da Consciência Negra, é realizado o Festival Literário Internacional da Diáspora Africana em São João de Meriti, o Flidan. Foi o nosso primeiro evento, né, que a gente participou, e ali foi inaugurada a marca, né, Livraria Córdula. E todo mundo pergunta: por que Córdula? Afinal, por que Córdula? De onde veio esse nome? E, ao mesmo tempo, ainda estava sendo funcionário da livraria da UERJ. Mas de onde veio Córdula? Bom, inicialmente estava pensando num nome que fosse sonoro, tivesse uma certa sonoridade. E aí me veio esse nome, Córdula, que literalmente significa coração. Basicamente, Córdula vem de cordes, coração. E depois a gente foi descobrir que é nome de uma santa católica, Santa Córdula, que é uma santa espanhola dos navegantes. É nome de um filme da década de 50 chamado Córdula, e é nome de uma artista potiguar que trabalha nas suas obras a religiosidade do sertão. E eu falei: pô, acho que tem tudo a ver, dá para amarrar isso tudo. E a gente começou com esse projeto, né? Veio a pandemia, assim, foi logo em seguida. A gente fez o evento no Flidan, logo em seguida veio a pandemia. Não fui mandado embora da livraria da UERJ. A gente estava lá recebendo o nosso salário certinho, todo mês, ao mesmo tempo que estava em casa. E eu falei: o que eu vou fazer então agora? Já que eu já inaugurei o projeto, né? Eu vou fazer lives com escritores. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu comecei a fazer no início. E aí mandava mensagem para os autores. Paulo Scott, que eu já conhecia, Jefferson Tenório. Eu era simplesmente cara de pau. Fala: cara, tem uma livraria na Baixada Fluminense do Rio. Vamos fazer uma live? Vamos fazer a live. Então, conversei com Paulo Scott, Jefferson Tenório, Santiago Nazarian, enfim, vários autores já premiados na literatura nacional. Inclusive, o Jefferson Tenório, a gente fez a live com ele, uma semana depois ele ganhou o Jabuti. Então foi bem legal.
E aí a gente começou a conversar, a gente começou a fazer as lives, né, para chamar atenção para o perfil. A coisa foi crescendo, a pandemia terminou, e aí o meu acervo cresceu. E eu falei, bom, não dá para carregar esse acervo para um evento. A gente já fez, a gente continuou fazendo eventos, né, depois da pandemia. Então a gente participou da Expo Religião, Feira da Providência, vários tanto eventos grandes quanto eventos pequenos, para a gente meio que saber o que compensava, o que não compensava. Então, assim, eu ficou grande e eu falei, eu preciso ter um espaço. É inevitável agora ter um espaço físico para a livraria. São João de Meriti foi escolhido mais por uma questão de aluguel, não vou negar. Claro, eu sou de São João de Meriti, o projeto ideal seria Nova Iguaçu. Por quê? Porque desde o início a gente também fazia uma feira em Nova Iguaçu, que é a Feira Iguaçu, que é uma feira que reúne vários empreendedores da Baixada, não só de Nova Iguaçu. E eu acredito que é a melhor feira de Nova Iguaçu até hoje. É a melhor feira. É organizada pela Soraya Campos e pelo Augusto Vargas, que é subsecretário de Cultura de Nova Iguaçu, se eu não me engano. E fizeram essa parceria para fazer essa feira, que é uma baita feira, muito bem organizada, muito bonita. E a gente começou ali. Então eu falei, olha, é aqui que seria o local ideal. Por uma questão de aluguel, não rolou, então eu falei, vamos para São João de Meriti mesmo. Então, assim nasceu a Córdula, né? E de lá para cá a gente tem feito vários eventos e muita coisa bonita, né? Rapaz, é muita informação. É. Cara, tem muita informação aí que aí mexeu comigo, sabe por quê? Eu sou formado em teologia, Ah, legal. entendeu? E também estudei filosofia, mas a minha área é teologia. Aí eu cheguei a fazer umas especializações e tal. Aí eu já estava stalkeando o seu Instagram e vi que você está bolando lá uma introdução à filosofia da religião, que é justamente a sua área de estudo, né? Isso. Cara, mas assim, eu vejo você com grandes contrastes, sabe, cara? Você fala assim, você nasceu num lar evangélico pentecostal. O seu primeiro contato com literatura foi a Bíblia, né? Ali as histórias do Antigo Testamento, aquela coisa toda. Mas você é um contraste porque você vai da Bíblia para a física, entendeu? E a Barça, na época, a Barça era nosso Google, né, cara? Sim, sim. Então você quer saber alguma coisa, tu tem que ir para a Barça. Ou qualquer outra enciclopédia, não tinha jeito. Mas eu vejo você um cara de grande contraste. A sua vida, ao longo da sua vida, você vai experimentando transformações radicais. Vocês já me falaram isso. Né? Você está num ambiente religioso, e eu conheço, porque eu também já fui evangélico, tanto que meu curso de teologia eu comecei estudando no Seminário Batista, quando eu estava lá no Recife. Não sei se você conhece lá o Seminário do Norte, lá no Recife. Legal. Aquele seminário que... Eu comecei, eu fiz teologia, mas não concluí. Eu fiz aqui no Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias. Ah, tá. Não, então é o mesmo seminário, só que o meu é do Recife. O meu é tipo o Seminário do Sul, na Tijuca. Tem o Seminário do Sul, aí o do Norte fica no Recife, e tem outros aí, eu acho que tem lá também no Pará, em Belém, entendeu? É um seminário muito bom. Hoje até virou faculdade lá no Recife, né? Mas quando eu cheguei lá, estava estudando numa stalkeada no teu Instagram, eu falei assim, como é que é? Filosofia da religião? Pô, o negócio está ficando interessante aqui, Bruno. Eu falei, Bruno, esse Diogo Santana aqui... Aí você começa a contar a tua história. Aí você, mas quando você foi trabalhar na Travessa de Ipanema, você morava em São João de Meriti? Sim. É uma viagem, filho. É uma viagem. E aí vinha sempre essa reflexão, né? Por que não ter uma livraria na Baixada? Não vai Desde ter. aquela época, né? Ô, Diogo, olha só. Eu não lembro, assim, eu sou muito ruim de ano, né? Se a minha esposa, a Gisele, ouvir, ela vai falar, que ela tem a memória. Mas, assim, quando eu morei em Nova Iguaçu depois, porque a gente tem casa lá em Nova Iguaçu e tal, hoje a gente mora aqui em São José dos Campos, né, em São Paulo.
Mas quando eu voltei a morar lá, eu fazia a mesma pergunta. Pô, Nova Iguaçu, cara. Eu acho que na Baixada, tanto que eu tenho um amigo que morava na Pavuna, que é próximo aí de você, né, São João, né? Sim, sim. Ele fala pra mim assim, Rodinei, o meu centro comercial é Nova Iguaçu. Eu pego, ainda mais uma Via Light, né? Então eu pego a Via Light rapidinho. Então, quando eu quero resolver problemas no centro, não é o centro do Rio de Janeiro, que está longe pra caraca. O meu centro é Nova Iguaçu. Eu falo assim, pô, e como é que é esse lugar, né? Pô, o calçador de Nova Iguaçu. Gente pra caramba. Como é que esse lugar não tem uma livraria? Eu lembro que na época, cara, eu montei acho que foi no Facebook, eu montei uma página dizendo assim, ó, uma livraria decente para Nova Iguaçu. Se de repente você jogar no Google, tu vai encontrar lá, né, nos fósseis lá no Facebook, entendeu? E eu consegui a atenção daquele jornalzinho do Nova Iguaçu, o Melhor da Baixada. Esse jornalzinho, o Melhor da Baixada. Aí o cara entrou em contato comigo, via Facebook, e falou assim, posso fazer uma entrevista contigo? Eu falei, pode, mas como é que vai ser? Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, né? Então, aí ele mandou perguntas para mim, e eu respondi. E ele publicou lá no Melhor da Baixada. Logo depois, surgiu a Saraiva no Novo Shopping. Eu nem sei se ela existe mais, que ela foi falência, né? Acabou, Eu acho que agora lá nesse shopping novo, Nova Iguaçu da Pedreira, né? É uma loja de roupas, né? Eu acho que é Adidas, não sei. Eu acho que a última vez que eu estive em Nova Iguaçu, eu acho que virou Adidas. Mas realmente, cara, Nova Iguaçu tinha que ter sebos. Tem eu sinto falta de sebos. Tem muito sebo de rua, né? Uma barraquinha. Mas ainda é muito incipiente, né? Costuma ter aquela feira, né? No calçadão, lá na Rodoviária Velha, né? Que é muito boa. Agora, ainda é muito simples. Tem uma livraria. Para não dizer que não tem livraria em Nova Iguaçu hoje, tem a Degane. Mas a Degane. A Degane. Não sei qual é. A Degane do outro lado. Isso. Que é a antiga Nobel. Isso, Era Nobel e virou Degane, estou lembrando. Lembrei. Mas o acervo deles é muito pequeno. É muito pequenininho. Basicamente. É mais para você sentar lá, tomar um café, bater um papo, né? Num ambiente assim de livraria, né? Eu sei. Se bobear, você, na sua casa, você tem mais um acervo melhor que a dele. Olha, eu acredito que tenho, cara. Na sua casa. Não estou nem falando de livraria, estou na sua casa. Eu acredito. Porque, assim, nesse tempo todo trabalhando com livraria, por exemplo, na Travessa, eu comprava livro todos os meses. Sim. Todos os meses. E era mais de um livro, era sempre 3, 4 livros todos os meses, em 5 anos de livraria da Travessa, comprando livro. Mas então, Diogo, o que acontece? Eu estava falando negócio dos contrastes, porque você está na Travessa de Ipanema. Eu conheci porque a gente morou 5 anos no centro do Rio, ali na Lapa, no coração da Lapa. A gente morou na rua Riachuelo, perto dos Arcos. A Bruna tinha ali, a Bruna devia estar com teus, sei lá, 10 anos, 11 anos. Ele fica na Academia Brasileira de Filosofia. Sim, pô. Isso mesmo, fica ali mesmo. E eu frequentava muito ali, né? Andava muito de bike ali pelas ciclovias. E eu cheguei algumas vezes na Travessa de Ipanema. Você trabalhou lá em 2019? Não, trabalhou lá em 2011 até 2017. Caramba, cara. Então eu ia lá, realmente, a Travessa é sinistra, né? Não tem jeito. A Travessa é top. Mas só que você sai da Travessa e vai para uma livraria acadêmica, na UERJ. Exato. E não tem literatura. Se tiver literatura ali, ela tem algum propósito relativo, alguma disciplina e tal. Mas não. Eu gosto também muito de livraria acadêmica, justamente por também ser de humanas e tal, e você encontrar o que você não encontra em livrarias normais, os livros de filósofos, né? O livro realmente do filósofo lá e tal. Agora, esse Paul Nizano, eu já tinha ouvido falar dele, e você me traz a lembrança dele e tal. E é o segundo bate-papo que me traz, assim, autores que eu não já, assim, não lembrava mais assim, né? E me vem, assim, essa lembrança. E você começa com os caras monstros, né, cara? Aí você dá a sorte de pegar esses livreiros aí, monstrengos aí, esses dinossauros, e que te acolhem, né, cara? Exatamente. E te dão orientações. Então você começa também com uma literatura top. Então, eu te falo assim, você é um cara de muitos contrastes, e só que você flui bem. Então, por exemplo, você não começou assim, não, lê um Dom Quixote numa versão infanto-juvenil, para você começar a adentrar esse mundo dos clássicos. Não. Você já vai lá, você vai ler o que ninguém está lendo, cara. Exatamente. Isso Cara, eu achei impressionante isso aí, Diogo. Achei impressionante, cara. Na verdade,
eu acho que esse é um grande interesse meu por tudo que eu leio. Na verdade, eu gosto de ler o diferente, aquilo que não tanto nas ciências humanas, por exemplo, eu vou ler autores que ninguém está lendo por um tema ou por um tema que é julgado desprezível para a academia. Eu falei, pô, se ninguém quer ler isso aqui, eu quero ler. Isso me interessa, né? E você fez filosofia onde, Diogo? Fiz Onde? filosofia no UERJ. Ah, tá. Então você conciliou o trabalho e a faculdade, foi isso? Era. Pô, show, cara. É porque o que Muito show. acontecia? Como eu trabalhava na UERJ mesmo, então estava mais fácil. Sim, o problema sempre da Baixada ali, né, cara, que a gente sofria ali, é o deslocamento, né, cara? Sim, sim. Mas ali tu já tinha metrô, né? Então já facilitava, Sim. né? Até ali pro Maracanã, você pega ali na Pavuna, né? Tu pega na Pavuna e vai ter o Maracanã de metrô, né? Exatamente. Tranquilo, menos mal, né? É Exatamente. verdade. Então eu sempre procurei ler aquilo que estava fora do radar, assim, né? E outra coisa bacana. Não, pode falar. Outra coisa bacana era justamente essa troca com os outros livreiros. Porque, por Sim, sim. exemplo, isso é um perfil da Travessa, né? Eles sempre contratam pessoas com nichos literários diferentes para gerar uma troca entre eles muito grande. Então, por exemplo, você tem lá na Travessa, em cada Travessa, você tem um cara que manja tudo de literatura brasileira e o outro que é especialista em literatura russa. Por quê? Porque a troca entre eles, no final das contas, vai gerar um know-how para todos, para todo mundo, muito grande. Então, pode acontecer de ter livros que eu nunca li, mas sei que é bom porque outro livreiro me falou que é bom e me explicou por que é bom. Sim. Cara, e o lance do livro, cara, o livro, ele é mágico, sabe? Olha só, por exemplo, você trabalhando numa sapataria, né, que você falou. Poxa, você não vai virar o expert ali, eu vou começar a comprar livros para saber sobre sapatos. Não. Agora, você mesmo falou, né? Livraria, o conselho que alguém te deu, não lembro mais quem te deu esse conselho, que falou assim, ó, você vai ter que ler literatura. Exato. Esquece filosofia, tu vai ler literatura. Assim, pô, quem que vai trabalhar numa sapataria e o cara só, ó, esquece tudo e agora você vai pesquisar sobre sapatos. E tu vai comprar um livro da história do sapato. Mas numa livraria, não, você tem que ler literatura. E sabe por que eu tô falando isso aí? Primeiro, a minha filha, a Bruna, também trabalhou em livraria. Não sei se ela chegou a conversar contigo sobre isso. Ela trabalhou 5 anos também, legal. só que na Curitiba, nas Curitibas. Aqui em São José. Trabalhou 5 anos. E a Bruna também, como sempre gostou também de literatura, ela dominava muito ali os clássicos para receber ali os clientes, tal, aquele negócio todo. E tem um outro episódio que aconteceu comigo, cara, que eu também nunca mais esqueci. Livraria Cultura, lá de São Paulo, né? Fechou, tal, aquele negócio todo que passou, nós conhecemos a história. Mas já para fechar, já ruim das pernas, a livraria lotada, aquela livraria da Paulista lá, lotada, acho que não sei se era um sábado ou um domingo, acho que era um domingo, com a Paulista fechada, e a gente naquela livraria linda, cheia de gente, mais gente pra caramba. E eu começava, sabe por quê? Eu vim do comércio, meu pai também era comerciante e tal, e a gente tem esse olhar para o trabalhador, né? A gente que vem do comércio, né? A gente que é pobre, começa ali no comércio, que tem que trabalhar junto com o pai. Então você tem um olhar para o trabalhador. Então você, pô, eu já fui que nem esse cara aí. Eu sei que é brabo, eu sei como é que é. E mesmo sendo filho do dono, mas era o dono pobre. Claro. Mas eu fico vendo os trabalhadores. Eu vi um rapaz, você via pelo semblante, ele estava exausto. E eu cheguei e fui fazer uma pergunta para ele, que eu falei assim, eu perguntei sobre um livro para ele, ele falou assim, não estou achando, cara, o livro e tal. Aí ele virou assim, você quer ler? Ele parece que assim, ele esqueceu por um momento os problemas, entendeu? Você quer, posso te indicar um livro? Claro, meu querido. Aí ele pegou As Brasas, do Sandomarai, né? Aí ele pegou assim, ó, lê esse livro. Legal. Sabe, ele estava exausto, Diogo, mas ele arrumou um momento, arrumou forças. Eu comprei o livro e guardei, como a gente faz, né? Guardei. Um dia eu vou ler. Aí eu fui ler nas L6 nossas no clube da Bruna. Cara, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Não sei se você já leu As Brasas. Você já leu As Brasas? Ainda não. Esse dele ainda não. Lê, cara. É muito lindo. É muito lindo, cara. É muito lindo. Mas, Diogo,
Assim, já me falou, assim, eu ia fazer uma porção de perguntas sobre a livraria, mas parece que você fez o histórico dela aí, brilhantemente. E outra, enquanto você falava, eu fiquei assim, pensando assim, pô, esse rapaz, tem quantos anos, Diogo? Eu tô com 39. Ah, tá novo ainda. É. Olha só, Diogo, eu falei assim, esse rapaz tá em dúvida. O conselho que o cara te deu é espetacular. Sim, sim. Acha teu nicho lá, acha teu público-alvo. Cara, você tem que escrever sobre a tua experiência, cara. Pô, Então, você é a literatura. Então, isso aí era uma novidade. Talvez eu falaria lá no final da live. Ah, sim, sim. Porque acontece, eu ganhei o prêmio Publish News de livreiro do ano, né? A gente participou esse ano, a gente concorreu ao prêmio Publish News, que vai prestar essa homenagem tanto ao livreiro quanto às livrarias, né? O Publish News, todo ano eles conferem um prêmio para a melhor livraria do ano a nível nacional e ao melhor livreiro. E a gente ganhou o prêmio de melhor livreiro pelo Publish News. E aí o que aconteceu, né? Depois que eu ganhei o prêmio, eu recebi o convite de uma editora pequena, para escrever sobre livrarias de bairro. Falou, Diogo, Putz, show. escreve um livro sobre livrarias de bairro. Então vai sair. Não posso ainda dar E muito você vai detalhe. falar sobre ele aqui. Então, assim, por enquanto ainda tá bem no esboço, mas a gente vai sair um livro meu sobre livrarias de bairro, no estilo daquela coleção Os Primeiros Passos, sabe? Sim, sim, sei. Só que com um pouco, assim, naquele estilo, mas com uma outra pegada, né? Tem algumas surpresas aí. Pô, parabéns, cara, parabéns. Então, Parabéns. recebi esse convite e é isso. A gente vai escrever sobre isso. Claro Show, que Diogo. minha paixão é escrever conto, eu gosto de escrever contos, Sim. e ensaio, cara, assim, que é outra minha questão acadêmica ali, ensaio, né? São Não, as só duas. pela tua introdução, cara, você, assim, dá para ver que você, de repente, tem essa inclinação para o ensaio mesmo. Você vem ali contando, tipo, cronologicamente, coisa ali, né? E eu fui identificando, nossa, peraí, Bíblia, Barça, neurocirurgião. Você, peraí, filho. Peraí, eu pensei que você ia falar assim, primeiro eu fui pastor, aí depois eu perdi a fé, encontrei uma outra. Aí, rapaz, aí já é outro assunto assim, longo. Porque assim, Ah, vamos falar disso aí, cara. Sabe por quê? Olha é, só, eu, eu me converti lendo a Bíblia. aham, Eu não fui para a igreja, ouvi uma pregação que fiquei, né, emocionado e me converti. Eu, como nós, né, essa aham, gente estranha que não somos nós, que gostamos das letras, eu fui para Manaus, já casado, entendeu? E a trabalho. E minha mãe também é religiosa, não era pentecostal assim, mas era metodista, né? Mas minha mãe era muito fervorosa. Ela comprou aquelas biblinhas pequenininha e deu uma para mim. Então, tá bom, mãe, levei. E eu não tinha nenhum livro para ler, e sempre gostei de ler, eu comecei a ler a Bíblia e me encantei também. uhum. E eu vou me converter lendo a Bíblia. Mas, assim, eu me converto na literatura, só que eu não compreendo ainda, Diogo. Entendeu? Aham, aham, aham. Assim, como é que eu explico hoje essas coisas? Porque eu vou assim, mas você perdeu a fé, cara. Você... Não, mas assim, eu nunca tive essa fé. Uhum. Eu achava Então, que eu tinha. eu te entendo perfeitamente. Hoje em dia eu entendo que a fé que eu tinha era uma fé estética. É isso. Perfeito, perfeito, É uma fé estética. perfeito. O que acontece? A minha questão era o seguinte: é, minha família, minha mãe era católica, meu pai nunca, no início não tinha uma religião. Meu pai se converte na Universal, cara. Então Hum, a coisa toda começou no neopentecostalismo ali da Igreja Universal. Minha mãe o acompanha e eu comecei ali a minha infância, a minha primeira infância foi na Universal. E aí minha mãe se converte ao pentecostalismo, Assembleia de Deus, e aí eu passo a frequentar a Assembleia de Deus até os 15 anos. Só que toda essa leitura vai dar um grande problema na minha cabeça. Eu falei, olha, de um lado você tem um dogmatismo muito forte, não pode isso, tudo é pecado, e etc, etc, etc.
e do outro eu tenho acesso a um conjunto de informações onde uma coisa acaba não batendo com a outra, né? Isso me deu uma grande crise pessoal com 15 anos, onde eu decidi ir para um lugar mais tranquilo, e eu me tornei batista, né? Tá. Fui para a igreja batista, Qual igreja que você frequentou? de Vila Norma, a igreja Ah, batista de tá. Vila Norma, em São João de Meriti também. Sim, sim. É. E fiquei lá até os 25, né? Fui fazer o seminário, e lá conheci também grandes amigos, o professor Márcio Simão, que estuda C.S. Lewis, por exemplo, na Sim. teologia. E quando eu entrei, tinha a história do professor que foi expulso, que era o Oswaldo Ribeiro. Eita, lá de Vitória. É, isso aí. Faculdade Unida de Vitória. É. Nossa, esse cara aí, Eu conheci o Oswaldo. Eu conheci o Oswaldo. da voz fininha, né? Ele tem uma É, vozinha meio. conheci o Oswaldo, a gente trocou uma ideia. Monstro. Simpaticíssimo. Conhece muito de Antigo Testamento. Conhece muito. Não, ele é Conhece muito. bizarro, sim. E, bom, aí com 25 eu saí e fui conhecendo, não me tornei adepto de nenhuma outra igreja, mas eu fui conheci o anglicanismo, Sim, um grande amigo anglicano, o reverendo Carlos Alberto Salles Fernandes, que para mim era um pregador assim absurdo, assim, o cara tinha uma oratória que para mim até hoje é insuperável, já falecido. E conheci o anglicanismo, depois a igreja ortodoxa, então, e fui fazendo amizades com esse povo todo, cara. Isso é muito legal, assim, né? O pessoal das tradições ortodoxas, mas não me vinculei a nenhum tipo de igreja depois disso. Mas o universo religioso ainda continuou sendo o meu interesse profundo, assim, de pesquisa, né? Na universidade, inclusive, o meu orientador, o meu primeiro orientador, que foi o Alexandre Cabral, que também é pastor, só que ele é um eita, pastor muito diferente. sim, O Alexandre é um pastor muito diferenciado. É o cara que zomba muito do evangelicalismo, enfim. sim. E foi meu primeiro orientador, depois, onde a gente trabalhou Kierkegaard, né? Foi meu trabalho de pesquisa ali, foi a questão da ironia no pensamento do Kierkegaard. E eu fui estudando justamente essa questão. Basicamente, a minha pesquisa acadêmica era a relação entre ironia e mística, e depois ironia e questões políticas, até chegar no meu grande tema, eu acho que é o tema da secularização, né? Existe ou não existe secularização? O que é isso, secularização? Existem teóricos que são Mas contra. nesse momento, você partiu para que autores? Então, hoje em dia eu leio muito o Agamben, né, que é um cara Agamben. também da secularização, mas não só, Quem publica muito ele é Autêntica, né? autêntica. Autêntica. Tem um cara chamado. E tem o debate também do Zizek com alguns Gosto teólogos. muito. É, Gosto muito. Muito bom, muito bom. tem Gosto um muito do debate Zizek. com alguns teólogos, que é o caso do John Milbank, porque basicamente o Zizek está ressuscitando um movimento teológico da década de 60, Perfeito, que é perfeito. o movimento da morte de Deus, né? Isso. Para defender a secularização. Diferente, por exemplo, do Milbank, que é um interlocutor dele, que é um teólogo Sim. anglicano, que vai criticar a noção de secularização. Para o Milbank não existe secularização. Isso não existe. O papo está ficando muito cabeça teológico, cara. É. E aí é a minha grande questão, né, de interesse. Porque quando a gente fala em secularização, a gente está falando sobre, assim, em teoria, isso começa lá com a Revolução Francesa, né? Com essa separação entre as esferas religiosa Sim. e política, né? Basicamente no estrito senso, secularização seria isso. Seria de que a gente está atravessando um movimento de uma sociedade religiosa para uma sociedade não religiosa. Basicamente, isso é secularização.
Acontece que, e esse é o grande problema dos teóricos da secularização, o século XIX vai entender a secularização como uma ruptura. E aí você tem ali o Nietzsche, você tem o Marx, todos esses teóricos de uma ruptura entre o religioso e o não religioso, são os teóricos clássicos ali da secularização, né? A coisa não acontece. E aí vão ter um segundo grupo de teóricos da secularização que vão entender a secularização não como ruptura, porque pensar a secularização como ruptura estabelece uma noção de revolução, de alguma forma. Sim, sim. Um segundo movimento vai entender a secularização como processo. É algo que lentamente vai se estabelecendo. E aí, dentre eles, já são os teóricos modernos da secularização, dentre eles o próprio Zizek, né? O Zizek, o Agamben, o John Gray, enfim, tem vários. Hoje em dia tem uma gama muito grande de teóricos que defendem a secularização como processo. E tem um grupo menor que vão dizer que a secularização não existe. Sim, De sim. que nós vivemos numa sociedade com uma consciência religiosa independente de qualquer circunstância. Todos nós não saímos... o John Milbank vai dizer que a modernidade é um apêndice da Idade Média. Nós ainda estamos na radicalização do medievo. Então, o negócio de secularização é papo furado. Mas, o Diogo, isso aí, cara, eu demorei a perceber isso aí. Não sei se você compreende dessa forma, mas hoje, assim, a partir assim, quando eu cheguei aos 50 anos, vamos dizer assim, eu comecei a ver dessa forma. Sabe por quê? Quando eu olho principalmente para a política, eu vejo justamente essa crítica que você está falando aí dos que não, os que dizem que não existe a secularização, que na verdade são, sei lá, não sei qual o termo seria correto, mas etapas de uma consciência religiosa, entendeu? Que, assim, em algum momento, nós nos comportamos muito mais como um medieval radical em pleno século XXI. Em outros momentos, motivados por outras coisas, nós nos comportamos, de repente, dentro desse padrão secular, tal, sei o quê. Mas a gente vive, assim, dividido nessa linha tênue, frágil, que a qualquer momento eu posso virar tudo e virar o grande inquisidor lá do Dostoiévski. E é isso, assim, do ponto de vista acadêmico, é mais ou menos meu interesse. E aí a gente bolou agora para a livraria essa introdução. Aí a gente vai trabalhar os teóricos mais fundamentais dentro da o meu trabalho, cara, o meu trabalho em teologia era Bultmann. Eu vi lá na tua lista Bultmann e o Girard, né? O Girard. Ele é muito bravo. O Girard me lembra o Zizek, mas do lado mais conservador. O Girard acabou se convertendo, né? Virou cristão, né? Parece. Ele tem uma postura mais conservadora, mas só que é um cara era aberto, né? Ele convidava todas as ideologias ali, estava aberto para conversar, discutir, né? Não era fechado. Mas você, Diogo? Quem é o Diogo nesse negócio todo aí, nessa barafunda toda? É secular, não é secular? Você é religioso ainda? Ou você nunca foi religioso? Não, fui religioso, fui sim, muito religioso, na verdade. Só que é isso, eu acho que a minha formação me deu um grande medo da eternidade. Tinha um medo danado do inferno, por exemplo. Tinha um medo danado do inferno. E aí eu li o Lutero, cara. E aquilo foi uma transformação foi o início de uma transformação muito radical dentro de mim. O que você leu de Lutero? Então, eu li assim, eu comecei lendo Lutero, foi as 97 teses dele contra a filosofia escolástica. Depois eu li a biografia, uma biografia muito boa que saiu pela Três Estrelas. Do caramba. Não, mas todo mundo a gente sempre esquece, cara. Martinho Clandestino, do. Oh, meu Deus. Fundamental. Eu li essa biografia dele que eu achei também
sensacional. E depois eu li um texto do Lutero, que é o Sermão de Preparação para a Morte. Hum, E esse texto ele tem um elemento muito socrático ali. O que era esse texto? Basicamente foi um nobre que pediu, um nobre já adoentado para morrer, e ele mandou uma carta para o Lutero pedindo conselhos de como ele deveria se preparar para morrer. E o Lutero responde da forma que eu achei assim, foi a melhor resposta que ele poderia oferecer e que me ofereceu para aquele jovem com medo do inferno que eu tinha. Porque era um medo do próprio Lutero também, né? sim, sim. A resposta que ele deu nesse texto foi o seguinte: você já morreu? Não. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Bem estoico, né? Bem estoico. Olha, deixa. Coloque essa sua preocupação para depois que você morrer. Porque quem deve ter essa preocupação é o próprio Cristo, não é você. Então não se preocupe. E enquanto você está vivo, viva a sua vida. Se importe com a sua vida, porque você está vivo. Se preocupe com a morte quando você estiver morto. Enquanto você não está morto, não se preocupe com isso. E isso foi uma máxima que eu acho que eu levo até hoje. A eternidade não é algo que me preocupa mais. Então, eu suspendi o meu juízo para o além. E eu me tornei, por conta disso, a radicalização desse pensamento do Lutero, claro que existe uma justificativa teológica que o Lutero vai fazer para isso. Sim, claro, claro. Mas a radicalização desse pensamento vai levar a um agnosticismo. Tipo, suspende o outro lado, deixa quieto. Você não está morto, você não sabe, e se você não sabe, não importa se preocupar com o que você não sabe. Então, tá tudo ok. Cara, que questão interessante. Sabe por quê, Diogo? Se você se preocupar muito, você vai e descamba para o fundamentalismo. Sim, você quer explicar tudo. Sim. Entendeu? Você quer criar fundamentos em tudo. Exatamente. Entendeu? E aí, hoje, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa. Não sou uma pessoa ateia. Não sou. Em que sentido? De negar peremptoriamente a ideia de uma transcendência. Eu acho que é muita presunção. Eu acho que é muita presunção humana negar a ideia de uma transcendência total. Por quê? Porque a gente literalmente. E aí eu uso o mesmo argumento. Simplesmente porque a gente não sabe. Enquanto conhecimento, a gente não sabe. E se a gente não sabe, é muita presunção você querer negar a possibilidade de uma transcendência, mas também de afirmar dogmaticamente. Sim, sim. Então, isso é muito da nossa época. Eu costumo, quando converso sobre esse assunto, a gente vive uma era das incertezas, né? Porque a gente teve aquela revolução científica no passado e tal, que era a era das certezas. O nego zombava mesmo de religião. Tal. Só que hoje a gente vive, nós temos dúvida de tudo. Sim. Parece que, principalmente o século XX, com as grandes guerras, os regimes totalitários, fez com que a gente percebesse que tudo falhou, tudo faliu. Você não tem onde se escorar. A igreja faliu, quer dizer, a igreja falhou, o Estado falhou, todas as revoluções falharam, surgiram regimes totalitários de tudo que é cor ideológica, de direita, de esquerda, entendeu? Aí o século XX foi terrível, foi terrível. Aí quando você olha para hoje, no século XXI, pessoas ainda achando que aquelas mesmas ideologias do passado, que ainda eles perduram com elas ainda hoje, né? As mantêm ainda elas vivas, acham que elas vão resolver. Pô, será que vocês não aprenderam ainda? Nada disso. Então, assim, tipo, eu caí no pessimismo, cara, sabe? Terrível. Eu não acredito mais em nada. Eu digo assim, eu não acredito mais assim, na eficiência. Não existe assim, ó, aqui você pode ficar tranquilo, seguir aqui essas regras, que, ó, beleza. Não, cara. Esses caras falharam. Falharam, e o tempo todo estão falhando. Mas, Diogo, desculpa te interromper. Deixa eu voltar um pouquinho para a livraria, porque esse assunto aí, cara, vai embora. Eu gosto. E você sabe que esse bate-papo, depois a gente compartilha lá nos grupos da Bruna, entendeu? Do grupo da Bruna. O pessoal assiste mesmo, comenta e tal. A gente coloca no Spotify ele completo.
E eu vou começar a fazer cortes, estou começando a fazer cortes tal, e colocando ali e tal. Uhum. E, pô, isso aqui é muita coisa, cara. Dá muito corte. Eu espero conseguir trazer aí o pessoal da teologia e da filosofia para essas discussões. E, cara, assim, pô, muito legal. Tomara que dê tudo certo lá no teu... Vai ser tipo um curso, né? Assim, 4 Isso, encontros, né? Mas eu queria voltar para a livraria no seguinte, cara. Uma coisa bem específica da livraria. Como é que você faz ali para... Como é que você vende os livros? Você escolhe um nicho específico ou você tem uma visão aberta? Não, eu vendo de tudo. Como é que é a tua ideologia aí? Não, então, no início, você não tem muito chão para definir o acervo, né? Então, você vai basicamente aceitando que as editoras ali te mandam, no início. E aí, a partir dali, você vai selecionando a partir do que vende, do que não vende. No caso de São João de Meriti, qual é o grande nicho assim que a gente vai descobrindo que as pessoas procuram mais? Basicamente são 2. Literatura afro-brasileira, de uma forma geral, e poesia. São os 2 grandes nichos que mais vendem, assim, ou que são mais procurados na Baixada. As pessoas... Então, assim, tem muita gente de terreiro que procura córdula, de literatura afro-brasileira, Pô, legal, cara. Legal. são os que mais procuram a livraria. E galera da poesia. Os poetas também gostam da córdula, né? Então, a gente tem muitos eventos também de poesia, alguns clubes do livro. A gente levou, inclusive, a Bianca Rodrigues Garcia, que ganhou o Jabuti de poesia. A gente conseguiu levar ela na livraria. A gente levou Aí tem os autores famosos que estiveram aqui, né, na Baixada. E isso também é algo importante considerar. É aquilo, né? As pessoas meio que as pessoas de fora da Baixada têm um certo medo de vir à Baixada, né? Existe um certo estereótipo ali de que a Baixada é perigosa, de que é muita violência. Eu acho que isso é generalizado. Assim, violência por violência, você tem violência na Baixada, mas tem violência nos centros urbanos fora da Baixada Fluminense. Claro, claro. Então, o que a gente tem feito ao longo desse tempo é trazer muitos desses autores de fora da Baixada para dentro da Baixada Fluminense. Então, a gente conseguiu trazer a Bianca Garcia Rodrigues, que ganhou o Jabuti de poesia. A gente trouxe a Bruna Mitrano, que foi palco principal da Flip no ano passado. A gente trouxe o Ayrton Souza, que ganhou o prêmio Sesc em 2023. Inclusive, foi muito polêmico esse prêmio Sesc, que deu uma repercussão muito grande. E a gente conseguiu. Ele veio do Pará, cara, para São João de Meriti. Claro que não foi só para ir à livraria, Sim, né? sim. Eu estaria fazendo uma certa programação no Sesc de Nova Iguaçu. Eu falei, pronto. Ah, tá. Aí eu puxei ele para São João. Sim, sim. Mas ele ganhou o prêmio Sesc em 2023. A tua experiência, né, Diogo? A tua experiência aí, Travessa, o ERJ, o seu contato com autores de renome, né? Até mesmo esses dinossauros das livrarias aí. Pô, e você também não é, né? Você não é um sujeito, vou dizer aqui, normal, né? Você foi experimentado pela vida. A vida falou assim, Diogo, como é que é aquele poema do Drummond que ele fala, né? Como é que é mesmo? Do Seguste na vida, né? Então, você foi escolhido ali. Você, não, cara, você... Então, eu acho que a tua própria experiência de vida te capacitou para isso, para você chegar e ter essa percepção também, pô, fulano está aqui, vou trazer aqui, sabe? E todo assim, o teu carisma, tal, o seu conhecimento, as pessoas... Eu até vi uma foto lá no Instagram da Córdula, que teve alguma coisa na Córdula, uma foto que estava bem na frente da livraria, tem uma galera. Então, acho que é uma senhora, né? Uma autora, não sei. Eu esqueci agora. Tem alguns eventos que a gente faz isso. Mas o mais recente, a gente fez o nosso Arraiá Literário. Eu acho que foi isso aí. E o Arraiá Literário foi o seguinte, a gente convidou vários autores famosos. Olha só que legal. Ideia sua. Então, isso eu estou te falando, cara. Pô, essa sacada é muito interessante, cara. Sim.
É porque, na verdade, o que acontece? A gente sempre tenta lutar para poder manter a livraria. Isso é uma coisa importante. Não é fácil ter uma livraria na Baixada Fluminense. Não é Imagino, fácil. imagino. A gente, todos os meses, a gente luta muito para gerar capital para manter o espaço. Quando você fala gente, você tem sócio? Não, a gente vai entrar um sócio, que é o meu Ah, primo, Pedro. Por enquanto certo, sou eu. certo, certo. Mas eu tenho o hábito de falar no plural, Ah, não, beleza, beleza. porque, na verdade, existem muitos amigos ao redor que Sim, querem ajudar, embora não estejam ligados administrativamente com o negócio, mas querem ajudar a livraria a continuar viva. sim, apoiadores, né? Você Os tem uma apoiadores. rede de apoiadores. Então eu acabo associando e levando a coisa para o plural. E aí tem uma grande amiga, Meg Antunes, que ela falou: cara, a gente tem que fazer uma festa na livraria. Tem que fazer uma festa. Legal, O negócio legal. dela é festa. O negócio dela a vibe dela é festa. A gente tem que fazer uma festa na livraria. E a ideia original era fazer uma. Esqueci, tem uma festa no México, que o pessoal com caveira. Ah, tá. Esqueci o nome. E ela Eu queria sei qual fazer. é, eu sei qual é. E ela queria fazer na Córdula. Hum, Só que e depois não rolou, porque normalmente ela me dá essas ideias sempre tipo assim, tá para no dia seguinte, daqui a 2 dias, 3 dias, falei, não dá para divulgar, enfim. E aí, dessa festa, passou para um carnaval, não rolou também um carnaval, falei, vamos fazer um arraial. Pronto, conseguimos fazer o arraial, né? E ali eu consegui trazer vários autores também premiados, Marcelo Moutinho, Fernando Molica. Fernando Molica foi interlocutor da CBN, né? Contista famosíssimo, ganhou Jabuti, o Moutinho também ganhou Jabuti. Então a gente trouxe uma galera muito boa de fora da Baixada para a Baixada, né? Mas a gente sempre tem esse apoio da comunidade, né? Um grupo de pessoas que está ali fortalecendo a livraria para ela não morrer, né? Porque agora, desculpa, Diogo. Você falou da literatura afro, né? uhum. Mas são romances? O que é a literatura afro? Tanto romances, né? A gente tem ali Eliane Alves Cruz, Conceição Evaristo, Ah, sim, sim, entendi. Entendi. mas também os livros basicamente de Umbanda, Candomblé, Sim, o sim. pessoal procura, É né? que até assim, no nosso clube tem uma apoiadora, pô, virou muito amiga nossa, ela é do Candomblé. Uhum, E como eu tenho também lá no grupo um grupinho de teologia, uhum, para tratar desse assunto, tem teologia, tem filosofia, e legal. eu peguei aquele livro do. Eu esqueci o nome do. Sempre esqueço o nome do acadêmico. É o Prandi, Reginaldo Hum, Prandi, Mitologia dos Orixás. É antigo, antigo. Poxa, cara, mas que livro bom, porque ele tem uma introdução excelente. Uhum, A introdução, comentei lá, e foi assim que eu descobri que essa apoiadora era do Candomblé. Porque eu também já andei pelo Candomblé, uhum, minha família toda. Minha mãe é uhum. evangélica, mas aí é uma história que Sim. não é sobre mim isso aqui. Deixa aí. Um dia, quando vai fazer comigo, eu falo essas coisas. Mas, assim, é muito interessante, porque o Candomblé e a Umbanda sofreram muito preconceito, né? Nós sabemos disso, justamente por conta dos cristãos, que é negócio todo. Sempre se colocou o Candomblé e a Umbanda como se fosse uma religião satânica, né? Demonismo, não, isso aí é tudo. Então, os orixás viraram tudo demônio, que é negócio todo. Então, eu aproveitei até para, né, trazer. Assim, eu vou pegar um acadêmico. Sabe porque eu tenho assim, eu tenho um preconceito. Eu tenho um preconceito com o autor religioso. Eu vou te explicar. Por Aham, exemplo, o Diogo Santana, ele tem conhecimento em teologia, mas quando ele escreve religiosamente. Eu falo assim, não, isso não me interessa. Eu, uhum, Rodinei, não me interesso por isso. Eu já conheço, já vivi nesse meio também, como você viveu. Eu tenho formação teológica, longa, eu sei como é que é. Então, procuro um acadêmico. O cara, assim, ele não tem nenhum interesse religioso. Ele quer uhum. compreender aquela cultura. É isso E por aí. isso que eu peguei o Reginaldo Prandi. Tem muita coisa que eu vi na Amazon, de, por exemplo, um pai de santo escrevendo. Aí eu falei assim, poxa, para mim, até conversei com essa apoiadora, falei assim, pô, olha só, cara, sabe qual é o problema?
para mim é o seguinte: é tipo você querer ler teologia de um pastor, vamos dizer, pentecostal, que interpreta tudo a partir daquela compreensão pentecostal. Isso não é teologia. Ele não está aberto, ele não quer discutir. Então, a mesma coisa, não quero dizer, eu falei, é preconceito. Eu não cheguei a ler a obra do cara, é um preconceito meu mesmo. Então, procuro os acadêmicos. Por isso que eu estou te perguntando se no teu acervo de literatura afro, né, seria esse caso, né, de pessoas religiosas da religião, né, de matriz africana escrevendo, ou não. Aí, como você falou, alguns autores aí, eu sei, conheço, tal, eu entendi. Pegando esse gancho, cara, tu viu o filme lá, o Ficção Americana, o American Fiction? Não, ainda não vi. Nossa, é a segunda pessoa que eu vou ter que eu brinco. Nossa, cara, tem que assistir esse filme, cara. Mas tu sabe qual é o filme? Sabe qual é o filme? Não sabe qual é? Sei. Pelo amor de Deus, cara, veja esse filme. Para quem eu também indiquei, rapaz? Foi agora no bate-papo aqui, esqueci para quem foi, que também não tinha visto. Ah, não, foi a Mariana Sávio, que ela trabalha. Pô, seria uma boa também conversa assim. Eu tô querendo fazer uns bate-papos assim, com 3 pessoas, 4, sabe? Legal. Porque ela é psicanalista e trabalha nesses conceitos de raça, sabe? Legal. De racismo, não sei o quê. E eu perguntei para ela, mas você conhece a história desse filme? Não conhece a história? Não sabe do que se trata mais ou menos? Cara, brevemente, eu vi alguma coisa, mas não. Se puder, veja, cara, é muito bom. É muito atual. É muito atual, cara. É muito atual. Mas então, cara, aí você também participou da Flip, pô. Participei da Flip. Tá ficando muito metido, Diogo. Nada. Foi na última Flip, né? Foi nessa última Flip, né, que você foi? Eu estive ano passado na Flip. Ah, tá. Mas ano passado eu fui para conhecer, né? Sim. Eu recebi o convite pela Casa da Favela. O pessoal muito assim, apoia demais a livraria. E aí eles me fizeram um convite para estar na Flip. Assim, basicamente foi o seguinte: eles queriam que eu enviasse o material da livraria para ser vendido na Casa da Favela, sem custo, tipo, total, assim, apoiando mesmo a livraria. E eu falei, pô, beleza, ótimo, mas eu queria estar aí também, né? Só que eu não tenho dinheiro para estar aí. Eles fizeram de tudo para que eu estivesse lá na Flip no ano passado. Eles apoiaram demais, eu estive lá na Flip por conta da Casa da Favela. E aí eu fui fazer network, né? Aí fui fazendo network lá na Flip no ano passado. Certo. Esse ano eu fui à Flip por 2 motivos. Primeiro, porque, novamente, também a convite da Casa da Favela para mediar uma mesa com autores periféricos. Então, eu fiz a mediação da mesa com autores de periferia. E também fui à Flip por conta do prêmio Publish News, né, para falar na Casa Publish News sobre o prêmio de livreiro do ano. E, em parceria, também fui convidado pela Casa Calundu, ligada à cultura afro, para vender livro lá, né? Tava eu, o pessoal de outras editoras, o Ivan da Belle Époque, no Meyer, que é um sebo com uma proposta muito bacana. Já ouvi falar. O Ivan é outro cara assim, pô, o cara é amigão, assim. Ô, Diogo, a Da Vinci voltou, cara? Ela reabriu? Reabriu mais ou menos, né? Vamos lá. No mesmo lugar, lá no mesmo lugar? O que aconteceu é o seguinte: as donas da Da Vinci venderam a marca Da Vinci para o Daniel, que é o atual dono. O Daniel comprou a Da Vinci, comprou a marca Da Vinci, não mudou o local, continuou com o local, ele mudou a roupagem da livraria, né? Sim. Então ele fez toda uma mudança estrutural, mas continua com a mesma marca. E ele, como uma forma de marketing, né? Ele diz, olha, o marketing dele é: nós existimos desde 1950 e blau. Na verdade, atualmente é a mesma, mas ao mesmo tempo não é a mesma, basicamente. Né? Foi lá que eu comprei meu primeiro Kozak Naif. Ah, legal. O outono da Idade Média. Isso é o outono da Idade Média do Huizinga. Sim. Né?
aquele livro lindo lá da Kozak Naif, que eu acabei vendendo, cara. Eu entrei numa de É uma livreiro, fortuna. vendi. Pô, hoje eu tenho da Penguin. A Kozak voltou, né? Voltou. Tá ali É, voltando aos pouquinhos, né? o Sr. Kozak é outro cara, tem umas histórias muito curiosas, muito doido. Aí o que acontece, Diogo? Voltando lá para a Baixada Fluminense. Uhum. Aí você tem o teu nicho lá, né? Teu público-alvo e tal. Mas a maioria dos seus clientes são da Baixada. Sim. Você vê ali a molecada mesmo, assim, vê jovens, por acaso, indo na livraria ali. A gente, normalmente, quem mais. Os jovens que frequentam a livraria se dão por conta dos clubes do livro. A gente deu, Peraí. Você tem clubes do livro na livraria, é isso? a gente deu uma parada no clube. A gente tinha 2 clubes do livro, que é o Tá. Clube do Livro em Literatura Afro-Brasileira, com Certo. a Maria Eduarda, pois ela vai assistir isso aqui, um abraço para ela, e com a Vitória, com o Clube do Livro de Poesia. Essas duas, elas são voluntárias, né, para mediar o clube, Que legal, cara. e são Qual o elas nome que delas? Está no Instagram? tá no Instagram, Maria Qual Eduarda. o nome delas? Maria Eduarda da Maria Eduarda tá como Coré. Coreia. K.O.R.E. K.O.R. .r. e ponto Coré. E. Coreia. E a Coré. outra? E a outra é a Vitória. Vitória. São 2 mediadoras muito boas, assim, só que como é voluntário, então variava muito da disponibilidade delas, né? Sim, sim. Então acabava não tendo certa regularidade. Elas querem voltar agora, estão animadas para voltar. A gente tá para voltar com o Clube do Livro de Literatura Afro, particularmente com o livro Solitária, da Eliane Alves Cruz. E a gente quer trazer a Eliana lá, na livraria. Pô, Né? A gente legal. está Isso que conversando. você faz é fenomenal, cara. Isso de levar o autor do livro é fenomenal. Agora, a tua livraria, assim, melhor, esses clubes, né? Esses clubes acontecem, são presenciais, então. É lá na livraria que acontece. E a tua livraria é livraria de rua mesmo, ou ela fica numa galeria, tipo assim? Ela fica dentro de uma galeria, na Sim. Galeria 55, na Rua Manuel Machado Nunes, que é em paralelo com a Rua da Matriz ali. E Aí é bem localizado pra caramba, né, em São João, né? só que é escondido, né? Aí o Sim. pessoal se espanta positivamente, né? Porque a livraria, ela destoa com todo o resto. Sim, O pessoal tá imagino. ali, olha, aí, aquela galeria meio que velha, né? Uma galeria estranha, e daqui a pouco a livraria, pum, E você né? mora ali perto mesmo? Você mora perto. Razoavelmente próximo. Então você é cria de São João, né, cara? Você é cria de São João. Nasci em Madureira. Tá. Nasci em Madureira, tive a minha primeira infância em Nova Iguaçu, né? E depois, com 4, 5 anos, me mudei para São João e até hoje. Cara, mas esse teu público, o teu público é de jovens, a maioria de jovens, ou pessoal mais adulto? A maioria de adulto. É adulto, né? Por quê? A gente também, assim, como eu também sou autor, então eu sou membro da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti. Temos 2 academias de letras na cidade. Caramba, cara. São João é sinistro, hein? Temos 2 academias de letras. Eu faço parte de uma delas. Então, eu recebo muito apoio também da academia. Também tinha um outro projeto, que era o Academia Vai à Livraria, que é um sarau feito pela academia com o objetivo de divulgar novos autores. Sim. Então, as pessoas iam lá com a sua poesia, com o seu texto, para se tornar conhecida. Né? E basicamente são, né, de adultos, né, que procuram, que vão à livraria, que participam desses outros eventos, né, da Certo. Córdula. E o funcionamento da livraria? De segunda a sexta, segunda a sábado? Segunda a sexta, de 10 às 18, e aos sábados, de 8 às 13 horas.
Aí domingo não abre, porque também domingo ali é morto, né, cara? Assim, ali não costuma tem nada. ser tudo fechado, né? É. É, No sábado, eventualmente, a gente estende até às 18 horas quando tem algum evento. Algum certo. autor famoso, alguma coisa assim, a gente estende. Dá para Vocês também têm uma cafeteria, por acaso? Tem Ainda café? não, mas é um grande. Porque o espaço ele é muito pequeno. A gente tem uma cafeteira pa- Sim. de café expresso, pequenininha, mas a ideia. É porque o espaço é muito pequeno, mas a ideia é futuramente a gente continuar em São João, mas em outro espaço, Outro espaço, é. para ter uma cafeteria de fato digna, né? Cara, pelo teu perfil, você vai dominar São João. Em nome de Jesus, de Buda, de Alá, de todos os deuses e santos aí, nós estamos lendo a Ilíada e a Odisseia, né? Essa é a Legal. minha leitura no clube, né? Então, eu estou cheio de deuses na cabeça. Aham, muito Entendeu? legal. Vou pedir aqui, deixa eu ver um deus aqui bom. Eu vou pedir aqui o Apolo. Apolo é bom. Olha, é Apolo, bom, olha, é Apolo é bom, bom. Apolo é um cara bom, entendeu? olha, é Porque ele bom. trabalha na distância, né? Aham, Ele é um arqueiro, né? Então, ele está ali na distância, assim, Diogo, deixa comigo. Faz o teu que eu faço o meu. Mas, Diogo, olha só, tem uma brincadeira aqui, tem uma brincadeira que, assim, eu tinha uma brincadeira, Uhum. e eu agora vou mudar essa brincadeira, e eu vou mudar justamente pelo teu perfil. Tipo aqueles jogo rápido. Vamos fazer um jogo rápido? Bora. Gosta ou não? Você gosta de jogo rápido ou não? Gosto, E gosto. você é um Vamos. cara criativo, né? Eu tô louco para saber, e vou até aproveitar para fazer um corte disso aqui. Ó, primeiro, assim, ó, pela primeira vez aqui no Pai Livros Convida, né, a gente começou tem pouco tempo, tudo aqui, na maioria das vezes, vai ser a primeira vez, né? Então, aqui, ó, primeira vez aqui no Pai Livros Convida com o Diogo Santana, proprietário da livraria Córdula de São João de Meriti. Também vende pela internet, né, Diogo? Sim, sim. Tem site lá, né? A gente está com o site, mas o site ele tá com um probleminha que a gente já está resolvendo. Ainda essa semana tá ok para vender. Mas você não tem loja na estante virtual, não? Não tem essas coisas? Então, na verdade, a estante virtual é que está meio complicada de a gente entrar. Eles que não querem muita gente. Sério, Mas cara? assim, eu mandei já mensagem algumas vezes para eles, não Sim. me responderam, e aí Ô, acabei estante com o virtual. Pô, pessoal. se fosse um podcast maior, Tá bom, Diogo. Ó, jogo rápido com o Diogo Santana, hein? Vamos lá, hein? Ó, não pensa muito não, Diogo. Não vem filosofar, não. É Aham. pá e pá. Opa. Aí falar em jogo rápido. Qual é o teu time, Diogo? É outro problema, é porque assim, eu É nunca vascaíno. liguei. Deu pra falar, é vascaíno. Não, eu nunca liguei para futebol, mas aqui em casa o pessoal é flamenguista. Sim, sim, normal. Minha mãe, por exemplo, meu avô, minha mãe, ela é torcedora do América por conta do meu avô. Eita, cara. Eu, Mequinho, eu Mequinho. sei o nome, eu não sei o hino do Flamengo direito, mas do América eu sei. Por- Caramba, cara. Porque Ficou eu sério, hein? é, não ligo para futebol, mas sei o hino do América. Agora, meus melhores amigos da livraria, por exemplo, Flamínio, um botafoguense doente, né? O Roberto Rosa, outro botafoguense doente também, e Fluminense, né? Alguns amigos que torcem para o Fluminense. Então, Tua assim, livraria é meio mal frequentada, hein? então é por aí. Tá bom, então, Diogo, vamos lá, Diogo. Diogo sem time. Diogo sem time. Vamos lá. É, Jogo rápido, hein? Sem pensar muito, hein? Um livro que todo mundo deveria ler, Diogo. Relatório ao Greco, do Nikos Kazantzakis. Nossa. É Nossa. um autor grego que é uma porrada. Diogo é top. Diogo é top. Esse livro muda vidas. Fala de novo o nome. Fala de novo o nome. Relatório ao Greco, do Nikos Kazantzakis. Nossa. Foi um escritor grego. Já Depois eu começou comento. diferente. Depois eu Já comento. começou diferente, né? É. Vamos lá. Ficção ou não ficção? Hoje em dia é ficção. Olha. Um autor ou autora indispensável. Indispensável. O Joseph Roth. Monstro, monstro, Né? monstro. Café ou chá para acompanhar a leitura? Café. O melhor lugar para ler? Livraria Córdula. Pronto. Eu respondi por ele.
essa aqui é boa. Marcador de página ou dobrar a orelha do livro? Jamais dobrar, jamais marcador. A Bruna dobra tudo, cara. A Bruna é terrível. Mas eu tenho o hábito de escrever. Eu também, eu também. Eu também. Fala aí vocês também. Vocês escrevem, dobram, rasgam. Um livro que te fez chorar. Te fez chorar. Que me fez chorar. Novamente, Jó, Romance de um Homem Simples, que é um romance muito previsível, você sabe, chega na metade do livro, você sabe como vai acabar. E mesmo assim você chora, porque o cara Show. escreve absurdamente. E o que te fez gargalhar? Gargalhar. Me deixou feliz, né? Vou citar novamente o Joseph Roth, A Lenda do Santo Beberrão. Nós temos que ler Joseph Roth. Ó, próxima LC lá no grupo, hein? Joseph Roth. Outro também que é bom é um livro chamado... Ai, caramba, qual é o nome do livro? Como Me Tornei Estúpido. Que é a história de um homem que é um erudito intelectual, conhece tudo, 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 e falou, cara, quanto mais coisa eu conheço, mais sofrimento eu percebo. Nossa, que legal. Então eu quero deixar de ser esse cara que sabe muito, e eu quero me tornar um estúpido, eu quero ser um imbecil. E aí cada capítulo é ele tentando, de uma forma diferente, ser um imbecil. Ele consegue, mas aí é de uma outra forma que eu não vou explicar, que aí é spoiler. Caramba, cara, já me interessei por esse livro. Quem é o autor? Cara, eu esqueci o nome dele agora. O livro é Como Me Tornei Estúpido. Eu lembro do sobrenome, é Page, Martin Page, se eu não me engano. Como Me Tornei Estúpido, do Martin Page. Eu acho que é isso. Tenho quase certeza. Ah, tá. Como Me Tornei um Estúpido. Nossa, tá caro, hein? Tá? Martin Page. Martin Page. E ele é fininho, é um livro fininho, assim, você termina Esse livro aqui só comprando em livreiros mesmo. Não tá nas livrarias, não. Tá esgotado. Ah, mas tem um Kindle dele aqui, ó. O Kindle tá por R$16. Ah, perfeito. Pô, E é um livro que você lê rápido e ele tem... É isso. Por exemplo, o primeiro capítulo, ele diz o seguinte, olha, já sei como eu vou me tornar estúpido, é sendo um bêbado. E aí dá errado. Cada capítulo dá errado. Nossa, cara, que é muito satírico, né, cara? Outro livro que eu acho que eu recomendo é um livro também de um outro autor, que é um livro chamado Mamíferos. Ah, sim, Mamíferos. Eu tenho Mamíferos. Pô, cara, esse livro é maravilhoso, cara, também. Ô, Diogo, eu já comecei a ler ele assim e falei assim, pô, é muito bom. Mas só que tem muita coisa aqui, né? Que tá eu e Bruno aqui, né? Tem que entregar um, né? Sim. É um livro Aí não dá. Mas eu comecei a ler, muito bom. Ácida. Muito bom. Muito bom. Tá bom, beleza. Você ri mais do que chora, né? Mais referências para risadas do que para shows. Sim. Vamos lá, clássico ou contemporâneo? Clássico. A melhor parte de ser dono da livraria. Essa é boa. A melhor, eu acho que é essa troca. Conhecer pessoas novas, conversar. Acho que é a melhor coisa. Legal. E a mais desafiadora? Olha, lidar com uma série de responsabilidades fiscais, financeiras, burocráticas. Burocracia. Isso é horrível. Demônio burocrático. Um livro que você ama indicar, tu já indicou alguns, mas tem algum que você, assim, ó, sempre está indicando? Ó, tem que ler. Que nem eu fiz agora com as brasas, né? Cara, tem que ler as brasas. Tem algum livro assim que você sempre está indicando? Tem, que é o livro do Raduan Assar. Sim, Lavoura. Lavoura Arcaica. E o livro também, tem um livro que é as obras completas do... Caramba! É o meu patrono na academia, esqueci o nome dele agora. Puxa, é um contista mineiro, que é o... Puxa vida. Eu esqueci agora o nome dele. Mas tem um contista mineiro, eu vou lembrar, que tem umas obras completas, escreveu só 33 contos na vida dele inteira.
Sério, cara? E assim, são absurdos, absurdos. Literatura fantástica, né? Ele trouxe a literatura fantástica para o Brasil, na verdade. Eu gosto muito do Campos de Carvalho. Conhece o Campos de Carvalho? Conheço, Pô, é bom conheço. pra caramba, cara. Mas não A como Lua Vem da Ásia. A Lua Vem da Ásia é muito bom. clássico também. Puxa vida, é muito bom, cara. E Murilo Rubião, pronto. Murilo Rubião, sim. Pô, Murilo... cara, pô, conversar com um livreiro de São João de Meriti é outro nível, cara. Olha só as indicações do cara. Aí vem o pessoal, Crime e Castigo, Dostoiévski. Não mete essa, né? O Murilo Rubião, cara, o Murilo Rubião é um cara assim também que merece ser resgatado, ser lido, ser discutido. Porque ele Poxa, vai cara, que legal você falar isso agora, porque uma apoiadora nossa, ela fez essa pergunta para Cleide Simões, que eu conversei ontem. Ela falou assim, qual livro que está esquecido, ou autor, que você traria de volta? E você falou justamente a pergunta dela. Ele tem que ser resgatado, o Murilo Rubião. Porque assim, a ideia do Murilo Rubião é trazer o fantástico para o cotidiano. Para ele, o cotidiano é que é o fantástico, o cotidiano que é o maravilhoso. Nossa, que lindo. Então, eu tinha um colega no seminário, onde alguém falava assim, os profetas nos espantam porque falam o óbvio. Eu falei, caraca, eles falam o óbvio. E teve também um filósofo, não lembro agora qual foi, ele falou assim, que você busca nas estrelas, alguma coisa assim, né, a resposta, e ela está na ponta do seu nariz. Então, aquela coisa do cotidiano, né, a obviedade ali que você ignora, pô, é tudo, cara, é isso aí. Cara. E o Murilo Rubião, ele escreve, ele tinha um hábito de ser muito preciosista com os próprios textos, então ele sempre escrevia, e ele passou toda a vida dele reescrevendo os mesmos contos. Por isso que ele só escreveu 33. E aí tem um conto... O cuidado, né, cara? É tipo o Flaubert escolhendo palavras, exatamente, né? E aí tem um conto dele que é muito famoso, que é a história do pirotécnico Zacarias, que é a história de um cara assim, comum, e um dia ele descobre que ele tem poderes mágicos. Nossa, legal. E aí ele, tipo assim, tirando o coelho da cartola, começa com coisas simples, tirando o coelho da cartola, mas sem recursos fantasiosos, sem recursos... De magia? Algo que é espontâneo, entendeu? Algo que está fora do controle dele. Então ele começa tirando o coelho da cartola, só que a coisa ao longo do tempo vai saindo do controle. Então ele vai dormir, ele acorda, tem vários animais ao redor dele, e ele começa a perder o controle disso tudo e quer se matar. E aí chega um momento que ele pega uma arma e coloca na cabeça, a arma se transforma num lápis. E fala, cara, nem para me matar eu consigo. E aí ele teve uma ideia. E ele chega com um amigo, ele conta esse sofrimento, porque se torna um sofrimento para ele, né? Do que ele estava passando, e o amigo dele dá um conselho para ele, que é o seguinte: olha, no dia em que você se tornar um funcionário público, todos esses problemas vão acabar. E aí ele se torna um funcionário, porque o Murilo Rubião era um funcionário público. Sim, sim. Ele se torna um funcionário público, se habitua à rotina do funcionalismo público, os poderes acabam, sim. e ele se lastima no final de que a vida dele entrou num estado de tédio, onde era preferível a vida anterior, porque ele fazia as crianças e os velhinhos mais felizes. Nossa! Cara, é lindo. Você sabe que isso vai virar um corte, né? Você sabe que isso vai virar um corte, cara. É lindo, cara. Assim que eu receber esse vídeo completo do Google Meet, esse é o primeiro corte, cara. Muito lindo, cara. É muito lindo. É lindo. Cara, eu botei um corte lá da Cleide Simões, que ela fala assim da literatura com tanta paixão, que como a gente gosta, né, cara? A gente fica muito emocionado. É muito lindo, cara. Literatura é muito lindo. O outro que eu falei é o Nicóis. E aí, também, para ser muito breve, qual é a parada do Nicóis? Ele foi um escritor... É a Última Tentação de Cristo, né? Isso. Sim. Só que o último livro dele foi o Relatório ao Greco. Foi o último livro dele.
E ele começa o livro dizendo o seguinte: esse é o meu testamento literário. Em que sentido? Bom, eu estou morrendo, então eu preciso deixar o meu último livro para o mundo. E esse livro, basicamente, ele faz uma autobiografia familiar para resolver um problema dentro dele, de um ponto de vista muito literário, que é o seguinte: ele começa o livro dizendo o seguinte: a Grécia, ele é grego, né? A Grécia tem um passado dos heróis, das lendas, dos deuses, né? E um presente da cristianização, dos santos. Como é que eu concilio isso dentro de mim? Porque eu sou herdeiro desses dois elementos. De um elemento onde a gente não levava desaforo para casa e do outro onde a gente oferece a outra face, cara. Nossa. Como é que eu concilio isso? Como é que Meu Deus do céu, cara. Cara... Agora, como é que uma obra dessa não é tão divulgada como o Zorbo grego, né? Pois você é. falou no caso, Zorbo grego. Exatamente. Grego. Aí você lê isso e a gente pode fazer esse tipo de adaptação para a nossa cultura brasileira, que está cheia de elementos ali. É universal, pô. É uma questão universal, pô. É universal. Cara, é um livro que... para a vida. É um livro para a vida. Porque ele vai fazer... Está esgotado aqui. No Brasil está esgotado. Só em de livreiro está 100 pilas. 100 pilas aí. Outro livro, Uma Solidão Ruidosa, do Barromil Rabal, que é um livro em homenagem ao amor sobre os livros. Nossa! É a história... Ô, Diogo, eu vou marcar um outro dia contigo para só falar de livros. Indicações de livros com Diogo Santana. Esse livro é maravilhoso também, enfim. Qual o nome desse livro? Qual o nome do livro? Uma Solidão Ruidosa. Uma Solidão Ruidosa. É a história de um prensador de papéis velhos na época da Rússia czarista. Acontece a biblioteca do czar vai parar na mão dele para ser prensado e jogada fora. Mas tu só pega livro esgotado também, né, Diogo? Tá 300 pila, 112 páginas, esgotado. E da Companhia das Letras, né? Tá esgotado. Então, você que tem os contatos, companhia, aí, remake. Um livro que eu posso citar, que é lançamento agora da companhia, Uma Mulher de Pouca Fé, da Simone Campos, que é a experiência que ela romanceou a experiência dela na infância numa igreja neopentecostal também. Uma Mulher de Pouca Fé. Da Simone Campos, Companhia das Letras. Amiga também, uma grande amiga. Legal. Ela tem alguma coisa com a Universal? Então, não, hoje em dia não. Hoje em dia... É porque logo, assim que a Amazon coloca assim os parecidos, né? Os semelhantes. Já aparece o Bicho Macedo com a mulher. Não, é porque assim, para evitar processo, ela bota um outro nome no livro. É um romance. Só que, para quem lê, já vai saber qual a igreja que ela está entendi. Eu pensei que ela que usava um pseudônimo. Na verdade, no livro, a história fala de pessoas reais, mas com outros nomes. Entendi. Mas vamos seguir, Diogo. Que senão, meu amigo, senão você vai me deixar duro aqui. Eu parei aonde, cara? Eu falei o que você ama indicar, né? Tá. Tá. Isso aqui é uma coisinha. É capa dura ou brochura? Qual que você prefere? Isso é difícil, mas vamos lá, brochura. Capa dura porque eu gosto de ter na estante, bonitinho, né? Um pezinho e tal, direitinho. Mas para ler, o cotidiano, é brochura. Você prefere ler um livro só, ali, bem lido, ou vários livros? Eu sou de ler um livro só, a não ser quando eu estou escrevendo artigo, né? Aí você tem que... Sim. Aí tem que ler. Mas, no geral, eu sou de um livro por vez. Legal. Muito bem. Um personagem de livro que você gostaria de ser. Essa é muito legal. Quem você gostaria de ser no mundo literário? Cara, isso é um paradoxo, porque é o Don Quixote. Mas Don Quixote é apaixonante, né? Só que é terrível ao mesmo tempo. Não, é terrível. Você quer ser
mas ao mesmo tempo, assim, pô, não é tão legal, né? É, Não é tão exatamente. Se a sua livraria fosse uma música, qual seria? Uma música para Ou um corda. gênero musical, se ficar mais fácil? Ah, seria uma bossa nova. Bossa, Rio de Janeiro, bossa, né? É... Ah, isso aqui eu acho que isso aqui é meio bobinho, isso aqui é bobo. Isso aqui eu não. Eu me recuso, depois de tantas respostas fenomenais, eu me recuso essa aqui. Tá, para encerrar, um livro é. Um livro é uma estrada. Pô, para por aí. Uma estrada, ponto. Vocês ficam aí na criatividade. Pô, cara, muito obrigado, Diogo. Sensacional. Espero poder fazer outros bate-papo contigo. Tá? O teu conhecimento, o teu conhecimento de livraria, de tocar uma livraria, trabalhar numa livraria, e o teu conhecimento de livros, e quanta coisa você trouxe que eu não lembrava mais, outras que eu não conhecia. Pô, Murilo Rubião foi muito legal você trazer, entendeu? O próprio Casante Isaacs, né? Trazer uma obra que eu não sabia que existia. É sempre Zorbo grego, A Última Tentação de Cristo. Também tem sobre os dois irmãos também, eu agora esqueci o nome da obra, que fala sobre tipo Esaú e Jacó, alguma coisa assim, entendeu? Mas, cara, muito obrigado. Sucesso, sucesso aí. Continue fazendo o que está fazendo, que você faz muito bem, entendeu? Está mais do que provado pela sua estrada aí, né? O seu livro, né? Vamos dizer, já que livro é uma estrada, o seu livro de vida aí é fenomenal. Obrigado pelo carinho com a nossa Bruna, entendeu? E por ser essa pessoa maravilhosa, cara. Muito obrigado mesmo. E espero poder fazer outros encontros contigo. Claro, eu que Beleza? agradeço pelo convite. Estou sempre aberto, com as portas, com a livraria aberta. A gente está sempre quando quiser, a gente tá acessível para Bom, conversar, bater papo. E é isso. Te agradeço novamente. Estamos aí.